Imagine um mundo onde um pequeno inseto guardava o segredo de uma riqueza incomparável. Não estamos falando de uma joia escondida, mas do bicho da seda, a criatura que transformou a China em um império de ouro e mistério. Por séculos, esse ser delicado foi protegido por vigorosas muralhas de leis e lendas, porque quem ousasse roubá-lo arriscava não apenas fortuna, mas a própria vida. O véu de seda não é apenas tecido, é testemunha de batalhas, conspirações e sonhos brilhantes. O fio que escapa dos casulos já vestiu imperadores e encantou reinos distantes. Mas como tudo começou? E por que o segredo da seda era tão valioso que podia custar a cabeça de quem o traísse? A jornada do bicho da seda começa nas antigas dinastias. Em meio às montanhas serenas do sul da China, famílias se dedicavam ao cultivo da amoreira, alimentando com precisão cada larva. O ciclo da seda era um ritual quase sagrado, da folha ao casulo, do casulo ao império. Cada fio era marcado por suor, vigilância e veneração. Relatos reunidos ao longo dos séculos narram que o segredo da fabricação da seda era mantido a ferro e fogo. Espiões estrangeiros tentaram, em vão, romper o cerco. Jovens enviados de outras terras podiam pagar com a vida por apenas um casulo escondido na bagagem. Documentos antigos revelam execuções e punições exemplares para quem se aventurasse nessa trama perigosa. A Rota da Seda, caminho de lendas e intrigas, foi moldada por esse fio brilhante. Caravanas adentravam os desertos, levando consigo não só tecidos, mas também perguntas, como os chineses conseguiam aquele brilho, aquela textura que mais parecia magia. A resposta era mantida sob um manto de silêncio. Nada podia escapar das fronteiras. O segredo era guardado não por portas, mas por lealdades, mitos e ameaças. Nossa história vai desvendar os feitos de imperatrizes que vestiram seda para afirmar seu poder, artesãos que arriscaram cada centímetro de fio, e aventureiros que desafiaram a sombra criada pela seda chinesa. O impacto econômico, cultural e social se desenhou em cada canto do império: prosperidade, influência, mas também medo. E a seda não era apenas produto, era símbolo, era arma. Exploramos, agora, os mitos que envolviam esse delicado inseto. Disse que a descoberta da seda foi obra do acaso, uma imperatriz distraída, um casulo caído em chá fervente, e o fio mágico desenrolando-se diante de olhos incrédulos. Assim nasceu não apenas uma indústria, mas uma lenda. Histórias de espionagem e tentativas de fuga pontuam esse enredo, sempre com o risco de perder tudo. Por trás dos tecidos suntuosos, estava um sistema de cultivo, de controle e de ensino minucioso. Agricultores, artesãos, nobres, todos dependiam da seda, todos temiam seu segredo. A vigilância era constante, os rituais de produção eram passados de geração em geração como um código sagrado. A economia floresceu, mas sempre com a atenção de que um erro, um traidor, pudesse destruir séculos de glória. Com o passar dos séculos, a seda expandiu fronteiras. De Pequim a Roma, de Samarcanda a Constantinopla, o valor do fio ultrapassou valores materiais, tornou-se moeda, tornou-se cultura, tornou-se identidade. Enquanto a seda cruzava desertos, o segredo persistia, alimentando sonhos e temores de conquistadores, mercadores e reis. A narrativa do bicho da seda é feita de dualidade, beleza e perigo, riqueza e risco. O fio delicado esconde a força de um império, o peso de decisões que transformaram civilizações. Mesmo quando o segredo finalmente escapou das muralhas chinesas, a aura do mistério permaneceu. Hoje, a seda é celebrada, estudada e comercializada no mundo todo. Ao tocar um tecido, sempre há um pouco do encantamento, do risco e do legado das noites silenciosas em que o bicho da seda era vigiado como um tesouro. A China prosperou, triunfou, e deixou para o mundo uma história tecida em luxo e medo. Ao final, fica a pergunta: quantos segredos ainda repousam sob fios de seda? E, se a riqueza pudesse ser roubada, seria possível capturar também o mistério, a cultura e os sonhos de um império inteiro? É assim que o bicho da seda, pequeno e silencioso, tornou a China rica e fascinou o mundo, custando vidas, mas entregando lendas eternas.